João 6, 68, 69. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Em João capítulo 6, o apóstolo Pedro entende a mensagem de Jesus Cristo com profundidade. Por que eu digo isso? Porque nem todos entendem as Escrituras, nem todos entendem ali a proposta de Jesus em toda a sua profundidade. Diante da pergunta de Jesus, no versículo anterior, versículo 67, Jesus está ali diante dos discípulos, muitas pessoas já deixaram de seguir ao Senhor. Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, vocês também querem se retirar? E então Pedro nos surpreende algumas vezes, E ele entende, pela resposta aqui de Pedro, nós podemos entender que Pedro, ele compreende a fundo a proposta do Senhor Jesus. Ele entende o que Jesus estava oferecendo. O que Jesus estava oferecendo era muito maior, era muito melhor do que as bênçãos. O que Jesus estava oferecendo era muito melhor do que as nossas necessidades, o suprimento das nossas necessidades básicas. E olha que nós temos necessidades, certamente oramos todos os dias pelas nossas necessidades. Mas a proposta de Jesus, o que Jesus tem para oferecer, é muito mais do que ser saciado, nas nossas necessidades básicas. Jesus era muito maior, é muito mais do que um curandeiro, do que um milagreiro. Jesus tinha muito mais para oferecer do que pães e peixes. O capítulo 6, o contexto aqui deste capítulo, que é um capítulo grande aqui do Evangelho de João, é o contexto da multiplicação de pães e peixes. E uma grande multidão segue Jesus. E o que aquela multidão queria? Justamente isso. Ter ali pães e peixes a hora que você necessitar. Olha que maravilha. Você ser suprido nas suas necessidades pelo Mestre. Jesus supre as nossas necessidades. Glória a Deus por isso. Mas a proposta dele é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que um quebra-galho. Jesus é muito mais do que toda aquela realidade. Marca a nossa realidade. Maior do que aquilo que nós necessitamos. E aqui nesse texto, Pedro entende isso. E isso é especial para nós meditarmos e refletirmos como nós estamos refletindo, entendendo sobre a eternidade. Em João capítulo 6, de fato Jesus não facilita a mensagem. Ele fala que alguns termos, hoje a gente entende que Jesus estava fazendo uma comparação. Olha, vocês precisam beber do meu sangue e comer da minha carne. Mas o que significa isso? Jesus está falando de intimidade, de viver ali, de fato, para o seu reino. Essa mais ou menos a intenção ali, aquilo que Jesus estava dizendo para aquela geração. Hoje nós temos uma visão privilegiada de muitos textos, Mas é interessante que Jesus não facilita a mensagem para aquela multidão, para que mais pessoas pudessem fazer parte ali dos discípulos. Tanto que no versículo 60, João 6,60, depois você pode ler todos os 71 versículos desse capítulo. João 6,60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Olha, o que esse mestre aí fala é difícil. O que esse rabi fala aí, ele multiplica pães e peixes, mas ser discípulo dele não é fácil não. Então, muitos, versículo 66, diz que diante daquela mensagem difícil, diante daquela mensagem dura, muitos abandonam, muitos
deixam ali Jesus, muitos abandonam o barco, porque não entenderam, porque não concordaram com as suas palavras. E no reino de Deus, nem tudo nós vamos entender facilmente, talvez nem tudo nós vamos concordar. E aquelas pessoas, diante do primeiro obstáculo ali, diante da mensagem do Senhor Jesus, eles desfrutaram dos pães, desfrutaram dos peixes, mas eles deixaram ali o mestre. Eles deixaram o mestre ali para trás. Alguns são assim, diante o primeiro obstáculo, diante da primeira coisa que não dá certo, não, eu estou fora. Não conte mais comigo. Pedro ouviu aquela mensagem, talvez ele não tenha entendido tudo, mas ele entende a profundidade do que Jesus estava falando. E talvez seja isso que muitos não entendem, essa profundidade, apenas querem o Deus que abençoa, que multiplica pães e peixes. Ainda hoje muitos deixam de seguir Jesus, pois não entenderam de fato o que está em jogo. Não estamos falando de bens palpáveis, não estamos falando de coisas passageiras, coisas que têm um prazo de validade estipulado. Diferente de Pedro, alguns não entendem que o mais importante desta vida é nos prepararmos para a eternidade. Você que está me vendo, me ouvindo aí, você está preparado para a eternidade? Como que nós podemos nos preparar para a eternidade? Ai, pastor, eu tenho medo de falar dessas coisas. Podemos falar outra hora? Outro dia? E eu gostaria de dizer que em Cristo nós temos segurança para falarmos sobre esse assunto e outros assuntos. Somente o Senhor Jesus tem palavras que conduzem à eternidade. Somente o Senhor Jesus tem palavras que nos abrem as portas da vida eterna. E isso é o mais importante. E por mais difícil que seja a vida com Deus, por mais difícil que seja o discurso, a mensagem, ainda que tenhamos lutas, ainda que tenhamos dúvidas, ainda que tenhamos crises, mesmo assim, vale a pena seguir a Cristo. Eu não sei qual a luta que você está passando, seja ela interna, seja ela externa, não sei como está o seu coração nesta noite, Deus o sabe. Mas eu gostaria de convidar você a permanecer no caminho de Cristo. Queria convidar você, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, para você experimentar de Cristo, confiar na sua palavra. E hoje nós estamos meditando sobre esse tema, a eternidade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns aspectos disso que nós não podemos fugir. A eternidade está logo ali, daqui a pouco. A eternidade, em primeiro lugar, ela é uma realidade. Guarde isso. Eternidade é uma realidade. Não adianta fugir, não adianta mudar de assunto, não adianta se esconder. Isso é uma realidade. E um texto que eu separei também, Eclesiastes 3:11, nos diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Vou ler mais uma vez. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Meus irmãos, nós cremos que todo o universo foi criado por Deus. É um universo que ainda hoje a ciência busca respostas, busca entender. E todo esse universo, Deus, ele coroa essa criação com a obra-prima do Criador. Ele fez homem e ele fez mulher, imagem e semelhança dele mesmo. Ele não fez imagem e semelhança a outras coisas, mas ele fez do homem e da mulher
Imagem e semelhança. O homem e a mulher, a humanidade, nós fomos criados para nos deleitarmos no Senhor. Você e eu fomos criados para o deleite no Senhor, para termos comunhão com Ele. Por isso, Eclesiastes 3,11 nos diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Qual é o significado disso? Entenda, nós fomos criados para prazeres mais elevados. Fomos criados para as coisas eternas. Os prazeres temporais, os prazeres terrenos, não podem satisfazer a nossa alma. Vira e mexe, eu estou vendo aí pessoas falando sobre a eternidade. Pessoas fora da igreja, em debates filosóficos, né, entre outras coisas. E eu vejo esse texto se cumprindo. Olha, o homem, de toda a criação, ele é diferente. Ele fala sobre coisas além dele, né? E constantemente ele tenta colocar no seu próprio coração coisas materiais, coisas perecíveis e coisas que muitas vezes não satisfazem a nossa alma. Não satisfaz ali o vazio do nosso coração, porque o ser humano, homem e mulher, nós somos criados para a transcendência. O que é isso? Para coisas que estão além da nossa existência. Coisas que estão além daquilo que nós entendemos completamente. O ser humano foi criado para experiências que vão além, muito mais além desta realidade. Eu e você, nós somos criados para isso, para ter contato, para ter uma vida na presença de Deus. A nossa realidade, né? A eternidade é uma realidade. Essa realidade está sempre aos nossos olhos, seja dentro da igreja, seja fora dela. O ser humano, ele é criado como os seres humanos foram criados como seres morais, seres espirituais. Nós somos feitos para nos relacionarmos com Deus. Somente a experiência transcendental pode satisfazer os anseios mais profundos do nosso ser. Meu irmão, minha irmã, que coisa tremenda é isso. O seu coração, o meu coração, só pode ser pleno na presença de Deus. Só pode ser pleno quando nós experimentarmos de Deus, vivermos para a sua glória. Isto é uma realidade. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo, olha, eu busquei a paz, seja numa pessoa, eu busquei a paz, seja numa entorpecente, eu busquei a paz nas coisas passageiras deste mundo, mas o meu coração só descansou, só encontrou a paz quando Cristo me alcançou. Por isso, meditando aqui nas palavras de Pedro, ele olha para o Senhor Jesus e fala, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, que conduzem à vida eterna. Porque Pedro entendeu isso e se rendeu a isso. Muitos talvez tenham esse anseio no seu coração, mas custam ali se entregar completamente a este Deus, que quer de nós um relacionamento por inteiro, uma vida por inteiro. Por isso, meu irmão, minha irmã, a eternidade é uma realidade, até rima, né? A eternidade é uma realidade. Somos seres físicos, somos seres espirituais. Vivemos essa dualidade. A eternidade por um lado, a temporidade de outro. Nós estamos de passagem por aqui. Nós não vamos viver 250 anos. Nós temos aqui um prazo de validade. Por isso, a Bíblia nos chama, em Colossenses 3:2, a pensar nas coisas do alto. O texto nos diz, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. A realidade desta vida, ela
chega, ela desemboca, ela conduz na eternidade. Em segundo lugar, a eternidade define a maneira de como vivemos o agora. Falando sobre eternidade, né, entendendo que é uma realidade, ninguém foge disso. Um dia nós vamos estar diante do nosso Criador. Da morte ninguém foge, né? Isso é uma realidade. Mas a eternidade define a maneira de como nós vivemos o agora, o hoje. A eternidade é uma realidade para o futuro. Mas o que cremos sobre a eternidade hoje define como nós vivemos o nosso presente. Olha só que interessante. Vivemos em um mundo que todas as coisas temporais estão perecendo, estão morrendo. É só você olhar para o seu corpo. Parece que nós vamos perdendo o controle, né? Nós não temos o controle que nós gostaríamos sobre o nosso corpo. A idade vai chegando, as limitações vão chegando. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde. Somente um cego para não perceber isso, né? Tudo que existe nesse planeta está sujeito à morte. Tudo aquilo que é vida é temporário e uma hora irá perecer. Então, a forma que nós entendemos isso conduz as nossas atitudes. Nós estamos diante de um universo que perece. Só se a gente não quiser enxergar isso. Isso é muito claro, né? Alguns exemplos na Bíblia. A beleza é temporária. Por exemplo, Sara. Lá no livro do Gênesis, Sara tinha uma beleza que chamava atenção. Mas a sua beleza, né, vai passando 70, 80, 90 anos. A beleza não se perpetua para todo sempre. Nós sabemos disso. A força do corpo é temporária. Você lembra de Davi? Davi, ele era um grandioso guerreiro. Enfrentava os exércitos, enfrentava os filisteus. Um homem ali de muitas batalhas. Mas ele termina os seus dias ali numa cama, nem conseguia se esquentar ele mesmo. Foi assim o final de Davi. A sabedoria e o poder do cérebro também são temporários. Lembra de Salomão? Salomão deu conselhos, até hoje, né, ele dá conselhos. Só lemos lá os seus escritos, ele tem alguma coisa para revelar ali, por meio do Espírito Santo, é claro, né? Mas chegou um momento da sua vida que seus conselhos para ele mesmo não valiam mais nada. E ele termina a sua vida distante do Senhor. A realidade da morte, ela nos humilha. Ela nos coloca no nosso devido lugar. Estamos perecendo. Nós não somos mais o mesmo. Não temos mais a mesma força. Para quem é jovem, não, né? Talvez esteja aí no ápice da forma física, da capacidade. Mas, meu irmão, minha irmã, os dias vão passando e a realidade é cruel. Não apenas o nosso corpo, a nossa mente, mas tudo à nossa volta está perecendo. E isso nós precisamos pensar e refletir como nós estamos vivendo os dias da nossa vida. Porque a vida é muito especial, ela é muito sublime, ela é totalmente singular, para a gente viver de qualquer jeito, para a gente tomar decisões de qualquer forma. O apóstolo Pedro entendeu tudo isso, entendeu que o mais importante que Jesus poderia oferecer era a eternidade. Se tinha multiplicação de pão, de peixe, cura, se tinha ali bênçãos materiais, isso era secundário, porque somente Jesus poderia oferecer a eternidade. Pedro creu nisso. Pedro viveu por isso e morreu como mártir por isso. E as suas palavras ecoam até nos nossos dias, diante do Mestre. Ele disse: somente Jesus tem palavras que conduzem à vida eterna. Vale a pena se entregar completamente, vale a pena correr todos os riscos. Por quê? Porque o que está em jogo é a eternidade.
Se Jesus nos abençoa, cuida de nós, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus perfeito. Mas se só houvesse a eternidade, mesmo assim seria a melhor proposta de todos os tempos. E a vida eterna é uma realidade futura, mas ela pode produzir uma certeza agora. Entenda isso, a vida eterna é uma realidade futura. Mas nós não podemos andar olhando somente para o futuro e o agora, e o hoje. Esta realidade pode produzir uma certeza agora na sua vida, uma mudança no seu coração. Em terceiro lugar, meus irmãos, nessa nossa breve meditação sobre a eternidade, nós estamos a caminho da eternidade. Algumas pessoas falam, que querem conhecer Jesus, mas não precisa ser já, pode ser daqui a alguns anos, Geralmente nos aniversários a gente fala, parabéns, um ano mais de vida. Mas não seria menos um ano de vida? Não seria uma contagem regressiva que nós vivemos? Misericórdia, Já pensou? Você olhar para o relógio, meu Deus, só tenho tantos anos, deixa eu correr aqui, Não precisa ser assim também, Podemos viver aí sem ficarmos neuróticos com isso. Mas nós cremos que a vinda de Cristo se aproxima. Dificilmente no nosso tempo as pessoas não vão falar que não estamos vivendo sinais do fim. Pessoas até preocupadas, me param na rua, mas pastor, o que é isso? Será que nós estamos vivendo o fim? Ou Jesus volta, Cristo se aproxima, ou a nossa partida, das duas uma, Nós estamos a caminho da eternidade. Esta é uma realidade. Como nós temos vivido? Temos vivido como homens e mulheres responsáveis? Ou estamos vivendo relacionamento, principalmente com Deus, com as pessoas, mas principalmente com Deus? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Pedro traz aqui à tona essa questão. Somente o Senhor Jesus pode conduzir a vida eterna. Gostaria de terminar essa mensagem com uma ilustração. Há anos atrás eu conversei com um jovem e ele estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. E eu falando ali para ele, trazendo a memória dele, tudo aquilo que ele já conhecia, tudo aquilo que ele já tinha lido, que ele já tinha estudado, e de repente, ele com uma cara assim, meio triste, ele disse uma frase que talvez você já deva ter ouvido essa frase, não gosto dessa frase. Mas ele disse, olha pastor, a ignorância é uma bênção. E então eu contei uma história para ele, uma história fictícia. A história de José da Silva, um brasileiro, como muitos outros, que venceu na vida. E ali, José da Silva estava ali no púlpito, no palanque ali do teatro do colégio, da sua faculdade, E a sua turma ali era uma turma de doutorandos ali. E ele foi escolhido para fazer a mensagem, de encerramento daquele ciclo. E ali aquele homem que veio de uma situação muito humilde, ele está ali naquela tribuna segurando o canudo. E então um flash da sua vida veio à sua mente. José da Silva, um homem muito pobre, uma família grande. E desde cedo ele gostava de ler, gostava de estudar, mas todas as dificuldades, família grande, os pais pobres, e ali com toda a dificuldade, estudando à luz de velas, tendo que ajudar nas coisas da casa, essa era a primeira lembrança da sua mente.
E ali, já mais crescidinho, tinha que alternar ali entre os livros, entre o trabalho na roça. E ali ele cresce, e um belo dia ele consegue entrar na universidade. Aquilo para ele foi o ápice na vida dele, né? E estudava à noite, né, o seu curso de ciências, estudava à noite, trabalhava de dia, né, como milhões de brasileiros que precisam ali ralar. E José da Silva tem essa lembrança ali da sua vida. E ali ele já constitui família, ele já está trabalhando na área, e então surge a oportunidade do mestrado. E ele disse: meu Deus, será que eu vou dar conta disso? No ramo dele, na área de ciências, e aquele homem então já trabalhava, lecionava, e agora encarou um curso de mestrado, toda aquela correria, e ele consegue, ele junto com a sua família, e então chega ao doutorado. Muitas horas de estudo, muitas noites, muitos sacrifícios aquele homem fez. E ali ele está diante do auditório, segurando ali o seu diploma. Imagina aquele homem dizendo assim, começando o seu discurso: eu gostaria de dizer nessa noite que a ignorância é uma bênção. Com certeza, não foram essas as suas palavras. É lamentável aqueles que dizem um absurdo desses. Se Deus permitiu nós o conhecermos, se Ele se revelou a cada um de nós, se Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, se Ele colocou a sua eternidade em nosso coração, se Ele se revelou pelas Escrituras, se nós recebemos a salvação, Ele nos tirou do engano, do medo, nós conhecemos a verdade. De fato, a ignorância das coisas de Deus não é uma bênção. De fato, o conhecimento de Deus é uma bênção. Por isso eu quero dizer para você, deixar esta palavra do apóstolo Pedro ecoar nos seus ouvidos, no seu coração. Só Cristo tem palavras que nos levam à vida eterna. A eternidade, nós aprendemos nessa noite, é uma realidade. A eternidade define como nós vivemos o hoje. E por último, estamos a caminho da eternidade. E eu louvo a Deus por Ele ter revelado isso a mim, revelado isso a você. E que a eternidade seja esse tema que todos os dias esteja na nossa mente, no nosso coração. Porque as coisas deste mundo, tudo isso que nós esquentamos a cabeça, que nós perdemos noite de sono, tudo isso irá passar. Mas as palavras do Mestre não. Mas esta realidade, esta vida eterna, nós estamos a um passo deste dia. Como você está preparado? Como você está preparada? Que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, para você voltar o seu coração para as coisas eternas, atemporais, as coisas que não se perdem. Em nome de Jesus.